Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a quem é de direito. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Só quem foi alcançado pela graça, dá um glória aí. Glória a Deus. Irmão, abra as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, versículo 27. Ao 31. Os irmãos, podem assentar. A leitura vai ser bem longa. Os irmãos vão ficar cansados de ficar em pé. Romanos 3, 27 ao 31 e depois Romanos 4. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas o princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também os Deus dos gentios? Sim, do gentio também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Agora no capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo de justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos a quem crerem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu o Deus da vida aos mortos, e chama a existência das coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de multidões. Como foi o dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido mediante a sua fé, a quem deu glória a Deus.
estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram apenas escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou nos mortos de Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Curva as vossas cabeças, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu estou na Tua presença para Te pedir, fale aos nossos corações, Papai. Eu sou apenas um porta-voz de Ti, Pai, neste momento. O Senhor sabe, Deus, que eu não gosto de ficar aqui enrolando, falando coisa à toa, não, mas eu quero falar da Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar para a Tua igreja. Faça, Deus, nos entender que a graça que o Senhor nos deu é tão grande, que às vezes nos constrange, Pai, mas que o Teu Filho morreu em nosso favor, para nos ser, Senhor, justificado pela fé, para termos justiça, Deus, perante os nossos pecados. Pai, fale conosco, eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, como eu falei na quinta-feira passada, né? É mais fácil estar ali tocando. Ainda mais no culto de ensino, né, Lucas? Eu sempre falo uma coisa, o pregador, acho que a parte mais difícil é ensinar. E eu tentei escapar dessa terça-feira, irmão, já acho que um mês já. Tentando, aí o Hamilton me pegou pelo laço ali domingo. E nós estamos aqui agora para falar sobre a graça. Esse texto, irmãos, ele foi a base. Eu peço licença para os irmãos que a gente vai ler bastante a Bíblia. E eu também quero ler bastante meu caderninho porque é muita informação. Amém? Esse texto, irmãos, ele foi a base da reforma protestante do século XVI. Ele que foi lido por Lutero para poder fazer as 95 teses e as 5 solas. Ou seja, ele é a base do nosso cristianismo. Ele é a base do nosso conhecimento. Ele é a base do evangelho protestante a qual nós servimos. No capítulo 3, do versículo 21 ao 31, é o texto magno dessa carta. Ele é o texto áureo dessa carta. E o que a gente leu, se puder colocar para mim, meu filho, Romanos 3, 27, que a justificação por Deus, ela é um ato exclusivo de Deus. Logo, ela é um ato e não um processo. Ou seja, eu sou justificado, eu não estou sendo justificado. E ela não tem graus. Não é aquela pessoa que é mais justificado do que as outras, não. Todos nós que cremos em Deus somos justificados pela fé. Nós somos alcançados pela graça. E a graça de Deus, a justificação de Deus, ela não é por mérito. Ou seja, não é por obra humana, não. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu por nosso intermédio. E na sua morte, a justiça de Deus foi creditada a nós. Foi atribuída a nós. Ela é de graça. Ela é pela graça. Embora custou tudo para Deus, a nós foi dada de graça. Nós recebemos a justificação pela fé de graça. Paulo, ao escrever o versículo 27, a qual a gente leu, ele vai levantar 3 objeções. E note comigo que ele levanta as 3 objeções e ele logo a responde. Ou seja, onde está logo a jactância ou o orgulho? É excluída. Quem é alcançado pela graça, irmãos, ele nunca vai se levantar como o cara para dizer, eu fui alcançado pela graça, não. Porque a graça não nos dá soberba. Por que ela não nos dá soberba? Porque não é mérito nosso. É tudo através de Cristo Jesus. Então não é possível alguém se levantar com arrogância para dizer que foi alcançado pela graça. A questão maior é que a gente, se for comparar a justiça de Deus com a justiça dos homens, a gente está bastante encrencado. Por quê? Porque na justiça dos homens não é justo
o justo justificar o injusto. Mas na justiça de Deus, Deus justifica os injustos. Ou seja, Ele nos justificou, mesmo nós sendo injusto, mesmo a gente sendo ímpio, arrependido, Ele nos justificou. E o injusto que nós somos, a nós foi creditado justiça, porque nós recebemos pela impetração do justo em nós. Ou seja, Jesus morreu por nós. Ou seja, o justo morreu pelo injusto. Nós somos injustos, mas o nosso fiador morreu por nós. O nosso fiador levou toda a sua consequência por nós. Portanto, a justiça de Deus, ela não é minha, mas ela é atribuída a mim. Ela é colocada por mim. Então, se a gente for pensar dessa forma, não há espaço para ter soberba, porque de nada nós fazemos para ter recebido essa justiça, para ter recebido essa graça. Ou seja, não há espaço para soberba, para jactância ou para qualquer vaidade. A segunda objeção que ele levanta é: onde está a exclusividade dos judeus? Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Os judeus dessa época, irmãos, eles pensavam, até hoje eles pensam, que Deus é somente deles. Deus é um Deus que é somente para os judeus. Ou seja, Deus é patrimônio deles. Deus é exclusividade dele. Mas o projeto salvador de Deus alcança somente os que têm a circuncisão? Não. A resposta é clara quando o Deus dos judeus também é o Deus dos gentios. Como Paulo já responde à objeção. Ele também é dos gentios, ou seja, Deus não é um Deus que é tribal, que tem somente uma tribo, a tribo de Israel. Não, Ele é um Deus que salva todo mundo, de maneira mediante a fé. Não exclusiva somente de forma dos judeus, mas para todos nós somos salvos pela fé. A terceira objeção é: onde está então a contradição da lei e da fé? Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele já responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei veio para nos salvar, irmãos? Claro que não. Mas a lei vem para nos mostrar o caminho errado. Ou seja, a lei é como se ela fosse o prumo do construtor. Ela mostra o que está torto, mas ela não conserta o que está torto. A lei é como se fosse um raio-x. Ela mostra onde tem o tumor, mas ela não é o bisturi para arrancar o tumor. A lei é como se fosse uma luz. Ela aponta a sujeira, mas ela não é capaz de limpar a sujeira. A lei é como se fosse um professor. Ela vai nos ensinar que ela não nos salva, mas ela vai nos levar até quem pode nos salvar, que é Cristo. Portanto, não há, Paulo estava dizendo para este povo, portanto não há contradição entre a lei e a graça. Uma ajuda a outra, ou seja, a lei mostra o que está errado, para que a gente possa chegar até Cristo para sermos salvos. Agora a gente vai entrar no capítulo 4. E a grande pergunta daquele povo para Paulo era se aquilo que Paulo estava escrevendo, se aquilo que Paulo estava ensinando era algo novo. Mas Paulo então vai dizer: não é algo novo. E Paulo pega os dois maiores exemplos dos judeus naquela época. Até porque, irmãos, as escritas daquela época eram as escritas do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, eles começaram a questionar Paulo se aquela teologia era nova de Paulo. E Paulo então começa a dizer: não, os dois maiores exemplos nossos, que é Abraão, nosso pai da fé, e Davi, o grande rei que unificou os povos, também foram alcançados pela fé, também foram alcançados pela graça, eles também foram justificados pela fé.
Paulo vai dizer e responder essa pergunta de forma que eles entendam que não é algo novo, é algo que Deus vem fazendo de acordo com a história completa. Então ele começa a falar em Gênesis 15:6 que Abraão creu e nele foi imputado justiça. Ou seja, muito antes da lei ser dada, cerca de 430 anos antes da lei ser dada, Abraão já tinha sido justificado pela fé e não pelas obras. Primeiro ponto, Abraão foi justificado pela fé. O versículo de 1 a 8 vai dizer isso. A justificação pela obra, ela vai colocar todo o mérito no ser humano. E ele arranca todo o mérito de Deus. Ele vai mostrar que o ser humano é capaz de se justificar sozinho, se fosse a salvação por mérito. Mas Paulo estava dizendo para eles, não, a salvação é pela fé. Se a gente fosse justificado pelas obras, vamos supor que existe uma balança, onde eu fiz muitas coisas boas e algumas coisas ruins. Mesmo assim, perante a lei eu estaria condenado. Porque a lei, ela exime, ela prega, ela exige uma perfeição. Ou seja, eu posso ter feito muitas coisas boas, mas se eu fizer uma coisa ruim, eu seria condenado. O padrão que a lei exige é uma perfeição absoluta, vai dizer Tiago. Então, se a gente fosse pensar que aquele povo estava pensando que a salvação era pelas obras e não pelas leis, mesmo que a vida todinha da pessoa ela fez coisas boas, ela fez boas obras e ela pecasse em um ponto, ela seria condenada. Se Abraão fosse salvo por mérito, ele não seria justificado pela fé. Como se fosse, imagine um trabalhador, ele trabalha o mês todo, o salário do final do mês dele é favor ou ele merece aquilo? Ele merece aquilo. Por quê? Porque ele trabalhou. Mas Paulo está dizendo, não, nós não trabalhamos para poder ser salvo. A salvação por nós é mediante a fé. A justificação em nós é mediante a fé. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles, a escritura, ela é una. A mesma escritura que está escrito em Gênesis também vai estar falando a mesma coisa em Romanos. Ou seja, a escritura é inspirada por Deus. E a justificação pelas obras coloca como base a salvação no merecimento. E nós não merecemos isso. Se a salvação fosse pelas obras da lei, como seria o pagamento nosso? A gente merecia o inferno se fosse pensar assim. Mas a quem Deus justifica? Ao justo ou ao injusto? Ao injusto que somos nós. Mas ao injusto que crê que pela fé é salvo. Ou seja, a gente está crendo que Deus vai nos salvar pela fé, mediante ao seu Filho, que foi morto por nós para impetrar-nos justiça. Nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, por palavras frívolas, por obras, por omissão ou por pensamento. Imagine só, irmãos, se algum tribunal, por mais fino que seja, pudesse julgar um foro íntimo. Ou seja, a pessoa chegaria na outra e diria para ela assim, você está pensando nisso e nisso e nisso, por isso você vai ser condenado. Porque se a gente for pensar perante o tribunal de Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Se fosse a justificação pela lei, como aquele povo pensava, Deus conhece os nossos pensamentos. A psicologia vai nos dizer que a gente tem cerca de 10 mil pensamentos diários. Pense comigo se desses 10 mil pensamentos, alguém aqui é um anjo ambulante, vamos supor. E ela teve apenas 3 pensamentos pecaminosos. 3 pensamentos pecaminosos durante um ano, todos os dias, vai dar 1080. Eu que tenho 26 anos, daria mais de 26 mil pecados. Ou seja, se fosse pela lei, eu já estaria sendo condenado. Mas você já se escandalizou com você mesmo? Tipo assim, nossa, eu pensei isso hoje, eu fiz isso, eu pequei nisso.
A gente se escandaliza com a gente mesmo, imagine Deus quando olha para a gente. Mas quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando pelos olhos da lei. Mas Ele está olhando, quando Ele olha para a gente, Ele vê Cristo morto na cruz. Que foi justificado a nós justiça de forma que a gente não merece. Mas de forma que a gente vai ser salvo pela graça. Ou seja, Deus pega o que Ele tem de melhor e manda para a terra para morrer no meu e em seu lugar. Foi tão tremendo, foi tão difícil que Ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim essa transgressão. Mas quando Ele está naquela cruz no madeiro, Ele vai dizer: está consumado. Ou seja, tetelestai, que na origem grega vai dizer está pago. Ou seja, todas as obras da lei de pecado que nós fizemos, todos os nossos pecados foram imputados em Jesus. E Ele vai dizer no final da vida dele: está pago, está tudo pago. Eles não mais vão ir para o inferno. Por quê? Porque a graça de Deus vai nos alcançar através da fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Deus carregando os nossos pecados, Jesus carregando os nossos pecados. Imagine o peso que era aquela cruz. Porque Ele estava carregando os pecados de todas as gerações após Ele. Ou seja, tudo o que nós fizemos foi imputado em Jesus como nossos pecados. Paulo então começa a dizer que a justificação é pela graça, ou seja, a justificação pelas obras traz condenação ao pecador. E ele começa então a mudar a figura de Abraão para Davi. Davi vai escrever o Salmo 32, a qual ele vai dizer que feliz é aquele a quem Deus imputa justiça. Vamos lembrar quando Davi escreveu esse salmo. Davi, ele planeja adulterar com Batseba. E ele então faz um planejamento muito ruim, a grosso modo dizendo algo tenebroso, vamos dizer assim. Porque ele planeja matar o marido de Batseba para poder estar com Batseba. E de uma forma que ele manda o recado para o marido de Batseba, ele não obedece. E ele de outra forma então ele faz com que o marido de Batseba morresse. Para que o pecado de Davi, ele pensou que o pecado dele seria escondido na morte do marido de Batseba. Então Deus manda Natã na casa de Davi. E Natã então vai falar uma historinha para Davi. Ele fala: Davi, imagine um homem muito rico. Imagina um homem que de nada tem falta. Imagina um homem que tem mulheres, que tem muito gado, que tem muita ovelha. Imagina também um outro homem naquela mesma cidade que tem somente uma ovelhinha. E um dia esse homem muito rico vai fazer um churrasco na sua casa. Vai receber pessoas na sua casa. E este homem muito rico, ele pega a única ovelha do seu vizinho. Aquela única ovelhinha, este homem rico pega, mata e faz o churrasco. Aí Natã pergunta para Davi: Davi, o que você acha dessa história? Ele está certo? Davi, com seu senso de justiça, vamos dizer assim, ele se levanta e diz: não, ele está errado. Aí Natã então coloca o dedo na cara de Davi e diz: este homem é você. Você tinha tudo, Davi, mas você preferiu pegar a única ovelhinha do seu próximo e tomar para si como mulher. Neste momento então Davi, ele se ajoelha perante Deus e escreve o Salmo 32. Que ele vai dizer: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele o Senhor não atribui culpa. Pelas obras de Davi, vamos pensar que pelas obras de Davi, ele merecia condenação ou justificação? Condenação, por quê? Porque ele errou, ele adulterou. Mas Paulo vai nos dizer que ao invés de Deus o condenar, Deus o justifica pela fé. Deus o perdoa pela fé.
Aí Davi então começa a entender que a justificação dele era pela fé. Paulo então vai começar a refutar as teses daquele povo. Porque Paulo vai refutar essa tese dizendo: Abraão não foi justificado pela circuncisão. Aquele povo, depois de Paulo ter falado tudo isso, eles questionaram Paulo então, falando: Paulo, mas a justificação é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? No versículo 11 e 12. E Paulo então começa a refutar essa tese, dizendo: mas Abraão foi justificado antes ou depois da sua circuncisão? Em Gênesis 15:6 vai nos dizer que ele foi circuncidado somente em Gênesis 17, ou seja, em Gênesis 15:6 ele foi imputado justiça, em Gênesis 17 ele foi circuncidado. A justificação de Deus em Abraão foi antes da circuncisão. Então Paulo refutou essa tese dos judeus, dizendo para eles: Abraão foi justificado antes da circuncisão. Trazendo nos dias atuais, vamos olhar, como se fosse um elo, como se fosse um simbolismo de justificação. Em Colossenses, Paulo vai nos dizer que a nova circuncisão do crente é o batismo nas águas. Mas o batismo nas águas vai nos trazer a salvação, irmãos? Não. O batismo das águas não nos traz a salvação, mas ela é como se fosse um símbolo de quem é salvo. Ou seja, o arco-íris, que hoje o movimento LGBT, infelizmente, pegou para eles como seu símbolo. Mas quando, na época de Noé, Deus fez o arco-íris para quê? Para mostrar que ele tinha feito uma nova aliança com a terra. Ou seja, ele não iria mais acabar com a terra em água. Essa aliança foi mostrada através do arco-íris. Paulo estava dizendo para eles: a circuncisão é apenas um simbolismo, mas ela não é a salvação. Ou seja, o batismo nas águas é apenas um simbolismo, mas ela não é a salvação. Como se fosse essa aliança, por exemplo. Ela simboliza o meu compromisso com a minha esposa, mas ela não quer dizer que eu vou ser fiel. Mas ela está simbolizando o compromisso que eu tenho com a minha esposa de ser fiel. Assim é também nesse tempo que Davi disse para eles: a circuncisão não quer dizer que vai trazer a salvação, mas ela é um simbolismo de quem é salvo. Vamos caminhar então para o versículo 13 ao 17. Paulo vai argumentar que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. A primeira história, ele vai dizer que Abraão foi justificado, como eu disse, 430 anos antes da lei. O segundo argumento de Paulo é pela linguagem, ou seja, a Bíblia vai nos dizer que quem peca, morre. Mas Deus vai, vamos supor, Deus vai cancelar o que ele foi escrito? Não. Ele escreveu na Bíblia: quem peca, morre. E realmente quem peca, morreu. Mas como Deus iria fazer para cumprir o que estava escrito na Bíblia? Deus então pega, como eu disse, o seu único filho e põe ele para morrer no meu e em seu lugar. Ou seja, Deus não estava cancelando o que estava escrito na Bíblia. Deus não estava cancelando a lei, mas ele estava concluindo a lei que ele tinha escrito. Quem peca, essa alma merece morrer. Mas para isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho e colocar ele para morrer no lugar de todo mundo, a quem tem fé em mim. Ou seja, nos é acreditado justiça quando a gente entende isso. Quando a gente entende que a salvação, o perdão de Deus vem pelo seu filho que morreu no meu e em seu lugar. Deus não estava cancelando a Bíblia, mas Deus estava cumprindo a Bíblia. Quem peca, essa alma tem que morrer. Vamos pensar que em algum país pelo mundo existe um presidente que tem o poder de dar algum indulto. Tem o poder de dar algum indulto. E tem um condenado então à morte. Ou seja, esse homem fez muitas coisas ruins. Ele fez muita coisa ruim e ele estava condenado à pena de morte. O presidente daquele lugar então chega e fala assim: eu vou lhe entregar um indulto para ele não morrer.
pelos olhos humanos, o presidente estava certo? Não, o presidente está errado. Mas o perdão de Deus, ele é diferente, irmãos. Ele não é como esse presidente fez. Por quê? Porque o perdão de Deus, ele é justo. O que Deus fez para resolver tudo isso que ele tinha escrito na Bíblia, que aquela alma que pecasse morreria, Deus pega o seu filho como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador, e Deus leva o seu filho à cruz. Quem levou Jesus à cruz não foi Judas, não foi Pedro, não foi o Sinédrio e muito menos Pilatos ou os soldados. Quem levou Jesus na cruz foi o nosso Deus. Quem levou Jesus para a cruz foi o seu próprio Pai. Por quê? Porque Ele não iria poupar a vida do seu próprio filho. Por quê? Por amor de mim e por amor de você. Isaías vai nos dizer que agradou a Deus moer o seu filho no madeiro. Agradou a Deus moer o seu filho naquela cruz. Quando Jesus então morre na cruz, Deus olha lá de cima e vê assim, pensa e diz: está consumado. Porque eu estou cumprindo o que eu escrevi. Eu estou colocando no meu filho, eu estou punindo o meu próprio filho por amor aos meus filhos. Então, irmão, de graça nós recebemos. De graça Deus nos entregou o que Ele tinha de melhor. E o que a gente tem feito para agradar a Deus por essa graça que Ele nos deu? Como a gente tem vivido a nossa vida de agradecimento a Deus, de gratidão a Deus por essa graça que Ele nos deu? Que infelizmente essa graça hoje em dia está sendo tão deturpada de forma que viva a sua vida de qualquer jeito, que a graça vai te salvar. Não, não é assim. A graça foi nos dada e a gente tem que fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque Ele deu o seu melhor no meu e no seu lugar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Nós temos quinta-feira, né? Nós temos o culto, né? Todos estão convocados, né? A comparecer para adorar a Deus, porque tudo, nada vem de nós, tudo recebemos de Deus e nada é para nossa glória, tudo é para a glória de Deus, né? Então a nossa salvação não depende dos nossos atos, né? Como foi explicado aqui, mas pela graça de Deus. Então Deus merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, né? Em nome de Jesus. Então todos estão convocados para comparecer quinta-feira. Domingo também nós temos a escola dominical pela manhã.